Bom dia, crianças! Nossa aula de hoje é a lição 10 e nós vamos começar orando, entregando essa aula ao Senhor. Pai querido, muito obrigada por Tua palavra. Peço que o Senhor esteja guiando a nossa aula hoje. Ajuda, Pai, as crianças a entenderem a Sua mensagem, Deus. Peço que o Senhor guarde cada uma delas e as livre do mal. Abençoe suas famílias, ó Deus, para que o lar delas seja um lar de amor e de comunhão contigo. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Sabe, crianças, havia um menino que chamava Juninho. E o Juninho era uma criança muito fraquinha, sempre desanimado, não queria saber de brincar, nem de jogar bola, nem de estudar. E a mãe do Juninho começou a ficar preocupada. O que será que esse menino tem que ele não tem ânimo de fazer nada? Então, ela levou o Juninho no médico. E o médico olhou para ele e falou: "Olha, Juninho, você precisa de vitaminas. Você está assim tão fraco porque não está comendo direito. Você precisa tomar uma vitamina, um remédio para te deixar muito forte." E então o Juninho começou a tomar uma vitamina. Vocês sabem o que aconteceu com ele? O Juninho começou a ficar mais animado, começou a jogar bola com seus colegas e ele começou a correr super rápido. Realmente, para ele estava faltando vitaminas. Talvez você também esteja precisando de vitamina. E você sabe qual é a melhor vitamina que nós podemos tomar? Eu tenho aqui. Sabe, eu não precisei nem comprar lá na farmácia. A melhor vitamina que tem é essa aqui, a oração. A oração é a vitamina do cristão. E a oração nós devemos tomar várias vezes por dia. Você pode tomar 2, 3, 4 vezes por dia, não tem contraindicação. E quanto mais você toma a vitamina da oração, mais forte você fica contra as armadilhas do inimigo. Mais força você tem para enfrentar as lutas do dia a dia. Crianças, essa aqui é a vitamina que eu fiz, a vitamina do cristão. E no final da aula, nós vamos fazer uma atividade para cada um de vocês fazer a sua vitamina. E aí, nós podemos colocar os nossos pedidos de oração aqui dentro. Escrevemos num papel, dobramos e colocamos aqui dentro. E todos os dias nós vamos orar por eles e estaremos vitaminados. Então vocês já sabem qual é o tema da aula de hoje. Quero orar. É sobre oração. E o nosso versículo que vocês já aprenderam na semana passada está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses está no Antigo ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. 1 Tessalonicenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que ficava lá em Tessalônica. Olha aí o mapa que a tia colocou para você ver. Aí são as cidades em que Paulo mandava suas cartas. Em cada uma dessas cidades haviam cristãos, havia uma igreja. O que será que fala em 1 Tessalonicenses 5,17? Abre aí na sua Bíblia, vamos verificar se você ainda não decorou da semana passada. 1 Tessalonicenses 5,17 é curtinho, hein? Você já decorou? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. O que é cessar? Cessar é parar. Esse versículo fala pra gente orar sem parar, orar toda hora. E por isso nós vamos repetir o versículo de olhos fechados, como se estivéssemos orando. Quero ver se você decorou, esse é muito fácil. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar.
1 Tessalonicenses 5:17. Me fez lembrar de algumas músicas. Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus com meus brinquedos, converso com Jesus nos meus estudos, converso com Jesus ao me deitar à noite. Converso com Jesus se estou contente, converso com Jesus se estou doente. Jesus está presente, a Bíblia assim me diz, eu posso conversar com o Senhor. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem, se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. O telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três, e se não atender, diz que outra vez. Jesus nos mandou orar e sem desanimar, pois Deus nos ouvirá e nos responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar, até a resposta chegar. Quantas músicas nós temos que nos falam sobre a oração? Realmente, a oração é muito importante, é fundamental na vida de um cristão. Nós fazemos isso porque Jesus foi o maior exemplo de oração. A nossa história de hoje está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 42. Na aula 7 e 8, nós aprendemos sobre a ceia que Jesus fez com seus discípulos. E o que será que Jesus fez depois daquela ceia? Ele foi a um lugar chamado Monte das Oliveiras. O que você acha que tinha no Monte das Oliveiras? Oliveiras! Oliveira é o pé da azeitona e com a azeitona você pode fazer azeites. E Jesus foi ao Monte das Oliveiras e lá havia um jardim que se chamava Getsemane. Você sabe o que significa a palavra Getsemane? Significa prensa de azeite. Você precisa espremer a azeitona para sair o azeite. Então, Getsemane significava prensa de azeite. E sabe, crianças, Jesus foi até aquele jardim e ele sentiu seu espírito prensado, esmagado pela tristeza que ele estava sentindo. Alguma vez você passou por um sofrimento tão grande que sentiu seu coração esmagado, assim, pequenininho, bem apertado? Às vezes na vida nós passamos por dificuldades que deixam o nosso coração assim. Jesus foi lá para orar e ele levou até lá 3 dos seus discípulos. Eu acho que você consegue adivinhar quais discípulos foram com Jesus. Pedro, Tiago e João. Ele levou os seus discípulos porque ele estava muito triste. Quando nós estamos em momentos difíceis, nós também devemos ter amigos ao nosso lado. Você precisa ter bons amigos, amigos cristãos que vão te ajudar nos momentos difíceis. Quando você estiver passando por um momento difícil, de muita tristeza, que o seu coração estiver bem apertadinho, não se isole. Algumas pessoas enfrentam as coisas sozinhas e isso não é bom. Você deve contar para as pessoas, você deve falar aquilo que você está sentindo. Procure uma pessoa que você sabe que vai orar por você, que pode te ajudar. E eu vou ler o versículo que está lá em Marcos 14, versículo 34, que diz assim: Disse-lhes Jesus:
A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Você já imaginou que tristeza que Jesus estava sentindo? Uma tristeza mortal. Ele pediu para os seus discípulos ficarem ali, vigiando e orando. Jesus entende quando nós estamos tristes, porque ele já foi homem e já sentiu a maior tristeza de todas. Jesus pode te ajudar. Ele é maior que qualquer tristeza. E o que você acha que Jesus fez quando ele estava triste? Ele dedicou tempo para a oração. Jesus foi um pouquinho mais à frente dos seus discípulos e orou ali. Sabe, crianças, mas por que vocês acham que Jesus estava tão triste? Porque ele sabia que dentro de algumas horas ele estaria sofrendo. Estava chegando a hora dele se entregar. Sabe o que causava mais tristeza em Jesus? Que ele sabia que ele iria enfrentar a ira de Deus. Ele ia pegar em cima dele o castigo do pecado de toda a humanidade. E isso trazia grande angústia para ele. Está lá em Marcos 14, versículo 36. E dizia, Abba, que quer dizer Pai. Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele disse, Pai, eu sei que para o Senhor tudo é possível. Se for possível, não me deixe passar por isso. Afasta de mim esse cálice. Mas, se essa é a tua vontade, que seja feita a tua vontade. A oração de Jesus foi submissa. A nossa oração também deve ser feita em submissão. Nós não devemos ordenar para que Deus faça isso ou aquilo. Nós devemos falar ao Senhor tudo o que estamos sentindo em nosso coração. Devemos falar, Senhor, isso é o que eu quero, mas o que eu quero mais do que isso é que a tua vontade seja feita na minha vida. Versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou orando? Não, dormindo. E disse, Simão, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sofreu solidão. Quando ele mais precisou, os seus discípulos não estavam ali orando com ele, estavam dormindo, porque eles não entendiam o que Jesus iria enfrentar. E sabe, crianças, o que Jesus falou para eles? Orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos estar sempre em oração, para que a gente não venha pecar. Se nós estivermos sempre orando, vitaminados, vai ser muito mais difícil. Caímos em tentação. E você sabe o que Deus fez nesses momentos que Jesus estava tão angustiado? Está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Deus enviou um anjo do céu para fortalecer Jesus, para consolá-lo. Nós vamos passar por momentos difíceis. Nessas horas difíceis, Deus dará ordens aos seus anjos e vai mandar anjos para consolar você, para te fortalecer, para não te deixar desanimar. Nunca pense que Deus te abandonou, porque Deus não abandona os seus filhos. E ainda nesse trecho do Evangelho de Lucas, versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Já imaginou? E então ele volta aos seus discípulos. E agora sim, quando ele chega lá, encontra os seus discípulos orando? Não.
encontra os seus discípulos dormindo novamente. Chamou a atenção deles de novo e foi orar por uma terceira vez. Insistiu na oração. Ele orou uma, orou duas, orou três. Mesmo se você estiver desanimado, não pare de orar. Após a terceira oração de Jesus, ele volta aos seus discípulos e adivinha? Agora tá fácil. Eles estavam dormindo, porque os olhos deles estavam muito pesados. E então Jesus disse assim: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus encontrou os discípulos dormindo pela terceira vez. E então a resposta de Jesus foi diferente. Disse: basta, chegou a hora de eu enfrentar o que eu vim fazer. Jesus estava fortalecido, preparado. Quando nós oramos, ficamos fortalecidos para aguentar o que vier, porque a oração é a nossa vitamina. Sabe, crianças, quando Jesus se entregou, ele não foi preso, ele se entregou, ele não fugiu, ele foi até lá. Ele sabia que essa era a missão dele. E quando Jesus foi preso, sabe o que aconteceu com seus discípulos? Fugiram. Ele ficou sozinho. Fugiram porque eles não estavam preparados, eles não estavam fortalecidos, porque eles não oraram. Eles estavam acovardados. Por isso, orem, crianças, diariamente, várias vezes. Conte tudo para Jesus. Ore pelas pessoas. Isso te manterá firme na fé. E agora, então, nós vamos orar para finalizar essa aula. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor transforme esses alunos e me transforme também em guerreiros de oração. Pai, que toda a nossa vida esteja diante de Ti. Que a nossa vida seja, Pai, repleta de comunhão contigo. Que nós fiquemos conectados com o Senhor o dia inteiro através da oração. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos fazer, você pega aí a sua garrafinha de iogurte, de suco, de refrigerante, não sei, que você vai fazer a sua garrafa da vitamina da oração, onde você vai poder colocar os seus pedidos de oração aqui dentro e orar todos os dias para ficar bem fortão. Você vai usar uma garrafinha, você pode usar a garrafinha de iogurte, eu tinha essa de suco pequenininho, ou então, se você só tiver a garrafa grande, você faz uma super vitamina. Você vai precisar também de papel para fazer o rótulo. Então, aqui eu tenho uma tira de papel verde. Eu medi aqui com a régua para ver mais ou menos o tamanho da parte da frente da minha garrafinha. Aí, você faz o tamanho do rótulo de acordo com a garrafinha que você tem. Aí, você pega essa tira e vê qual o comprimento que ela tem que ter. Ó. Ela tem que conseguir dar a voltinha. Essa aqui conseguiu dar a voltinha na sua garrafa. Antes de colar, você deve escrever, fazer o rótulo da sua garrafinha. Eu escrevi aqui, ó, oração, vitamina do cristão. E aqui eu coloquei o modo de usar. Sempre a gente vai tomar um remédio, tem a bula, não é? As coisas que a gente compra, tem um modo de uso. E eu escrevi aqui em letrinhas bem pequenininhas. Eu vou deixar aqui no canto da tela o modo de usar que eu escrevi. E aí você pode copiar e colocar no seu rótulo também. Colar. A gente pode colar com durex. Peguei um pedaço de fita. Agora eu já tenho a minha vitamina. E o que a gente pode colocar aqui dentro da nossa vitamina? Nossos pedidos de oração. Então você pega pedacinhos de papel e escreve seus pedidos de oração. Essa sua vitamina você deve tomar todo dia. Como você vai fazer?
coloca lá do lado da sua cama ou em um lugar que você sempre vê. Aí, todos os dias você vai abrir a sua vitamina, vai tirar os pedidos de oração aqui de dentro e vai orar. E assim, se você fizer isso todo dia, tomar a sua vitamina, que é a oração, todos os dias, você com certeza vai ficar muito forte para vencer os desafios da vida.